irmãos, graça e paz, boa noite. É uma oportunidade, que Deus nos dá de estarmos reunidos para juntos prestar culto de louvor e adoração nesta memorável noite, quando relembramos a ressurreição de Cristo. Cristo morreu, porém ressuscitou ao terceiro dia, dando-nos assim uma vida em abundância. Portanto, vamos estar orando, agradecendo a Deus por este momento de culto, de louvor e adoração que somente a Ele nós devemos fazer. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, gratidamos por esta noite memorável. A noite, ó Deus, que retratamos e pensamos, relembramos a ressurreição de Cristo. Ó Deus, gratidamos porque com a sua ressurreição nós podemos, ó Deus, assim termos vida e vida em abundância. Ó Deus, fale conosco nesta noite e esteja abençoando a vida de cada um daqueles que estarão ouvindo a Tua palavra, a mensagem de edificação. E nós oramos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos com bastante alegria no coração. Estávamos lendo a palavra de Deus, Salmo 92, os versículos 1 e 2. Nos diz assim a palavra de Deus: Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a Tua misericórdia e durante as noites a Tua fidelidade. Anunciar de manhã a Sua misericórdia e todas as noites a Sua fidelidade. Queridos, nós vivemos num período em que observamos que a nossa vida é uma vida de rotina. Tem sido assim: acordamos, trabalhamos, depois dormimos, acordamos e começamos tudo de novo. Tem sido diferente. Nesses dias, nós temos tido mais tempo para refletirmos e pensarmos na misericórdia do Senhor e na sua fidelidade. Assim, o salmista está conclamando-nos para termos essas atitudes que nos deixam felizes, de pensarmos nisso com relação à misericórdia e à fidelidade do Senhor, e estarmos louvando ao Senhor todos os dias e anunciando as suas misericórdias, pela manhã e à noite a sua fidelidade. Isso nos motiva, conforme fala no versículo 1, a estarmos rendendo graças ao Senhor e a estarmos cantando louvores ao nome do Altíssimo, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. Portanto, vamos cantar com bastante alegria no coração o hino de número 272. Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia, salvação de graça dá, aleluia. Cristo sobre a cruz sofreu, aleluia, e por nós ali morreu, aleluia. Mas agora vivo está, aleluia, para sempre reinará, aleluia. Gratos hinos hoje erguei, aleluia, a Jesus o grande Rei.
Deus. Provérbios, capítulo 28, os versículos 13 e o 14. Provérbios 28, o versículo 13 e 14, nesse momento de refletirmos sobre a realidade de quem somos. Somos pecadores. Nos diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Esteja curvando a sua cabeça, esteja orando, irmãos, refletindo sobre essa realidade, mas, contudo, a necessidade de confissão e a restituição da alegria que o Espírito Santo nos dá àqueles cujo pecado é perdoado. Vamos estar cantando agora o hino de número 71. Se sofrimento te causei, ó Deus, e ao meu exemplo fraco tropeçou, e eu não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, e amor ao meu irmão não demonstrei, ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti, e firme em teu trabalho eu não quis ser, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração, e vem livrar-me do pecado vil, renova este pobre coração, amém, Senhor. Ó Pai, graças te damos pelo perdão em Cristo Jesus. Obrigado, ó Deus, porque através do teu sacrifício por nós podemos, ó Deus, desfrutar a verdadeira paz. Obrigado, ó Deus, porque nós já não carregamos mais o peso do pecado, porque o Senhor suportou por nós, morrendo ali na cruz do Calvário. Esteja, ó Deus, abençoando o teu povo e restaurando-nos cada vez mais o desejo de estarmos vivendo para o Senhor. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Passa a palavra, pastor. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Muito bom estarmos aqui de volta à casa do Senhor para darmos continuidade, à edificação, ao crescimento da nossa fé, da nossa comunhão, mesmo sendo por esses recursos que hoje temos. Nós agradecemos ao Senhor por estarmos aqui, agradecemos ao presbítero Ronildo por nos abençoar nessa parte litúrgica, e hoje nós temos o prazer de mais uma vez compartilhar com você a palavra do Senhor nosso Deus. E logicamente, considerando esse tempo onde nós paramos um pouco para refletir de forma mais especial sobre a ressurreição do Senhor Jesus. Eu quero convidar você aí na sua casa a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. 1 aos Coríntios 15, eu vou ler dos versos 1 ao 8. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei,
a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Amados irmãos, quando nós pensamos na ressurreição do Senhor Jesus, apesar da gente refletir nessa época, nós não sabemos de fato o dia, a data que Jesus ressuscitou. Porém, para nós que cremos na ressurreição de Jesus, não importa o tempo, mas importa a realidade dela e os resultados que a ressurreição de Jesus traz à nossa vida. E essa é a razão pela qual o apóstolo Paulo, ele escreve aqui, por todo um capítulo 15 de 1 aos Coríntios, um capítulo totalmente voltado para a ressurreição de Jesus, para afirmar essa verdade, essa realidade vivida por eles e, logicamente, vivida por nós, por aqueles que creem. E nesse capítulo, nós vamos fazer um resumo de pelo menos 3 aspectos apontados pelo apóstolo Paulo que reafirmam a realidade da ressurreição do Senhor Jesus. E observe que, primeiro, verso 1 a 8, texto que nós lemos, o apóstolo Paulo ele vai falar aqui, meus irmãos, sobre as provas da ressurreição, que é muito importante para a gente pensar, as provas da ressurreição. Observe pelo contexto que o apóstolo Paulo vem falando sobre a liberdade dos irmãos lá em Corinto, da unidade necessária à igreja, dos dons que são manifestos para a edificação da igreja, do amor, que é o caminho mais excelente trilhado pela igreja. E aí então o apóstolo Paulo chega ao capítulo 15 e ele vai abordar aqui o grandioso tema da ressurreição. Por que Paulo ele faz esse registro e gasta esse tempo falando da ressurreição? Porque, meus amados irmãos, nesse contexto, na igreja de Corinto, muita gente, dentro e fora da igreja, muita gente negava a ressurreição do Senhor Jesus. Muita gente discutia a ressurreição do Senhor Jesus. Muita gente, vários grupos se opunham à ressurreição do Senhor Jesus. De forma que, para contrapor-se a isso, Paulo, ele então traz para nós, ele afirma essa verdade, que é o grande alicerce das boas novas. A melhor notícia que nós temos, que Jesus ressuscitou. E é interessante, observe aí, no verso 1, que ele começa a sua exposição dizendo o seguinte: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei. Qual é a importância dessa expressão lembrar-vos, meus amados, para a igreja de Corinto e para nós aqui? Lembrar aqui é no sentido de que essa igreja precisava ficar firme, essa igreja precisava manter a sua fé na ressurreição do Senhor Jesus. E quando Paulo diz para os irmãos se lembrarem desse evangelho, dessa boa notícia da ressurreição, ele vai dizer mais 2 verdades: o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Então Paulo está dizendo que a igreja de Corinto
ela ainda perseverava nessa boa notícia que havia recebido. Ou seja, meus amados irmãos, o sentido de que recebestes este evangelho traz a ideia de que essa igreja creu e essa igreja não mudou. Crer e não mudar. E depois ele vai dizer, nesse evangelho perseverar, ou seja, vocês mantêm essa verdade, valorizam essa verdade, não se desviaram dessa verdade e não têm abandonado essa verdade. Então a ressurreição do Senhor Jesus é essa boa notícia que nos veio pelo evangelho e a gente recebeu e a gente persevera nessa verdade. Mas Paulo, observe que ele vai apresentar aqui, meus amados irmãos, muito interessante, pelo menos três provas da ressurreição do Senhor Jesus. Olha que interessante aí, né? Observe que a primeira prova é o testemunho escrito no verso 3 e no verso 4. Ele vai dizer que Jesus morreu segundo as Escrituras, e no verso 4 ele foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então observe que a primeira prova é o testemunho escrito, ou seja, tanto o Velho Testamento quanto os Evangelhos afirmavam essa verdade. Estava registrado que Jesus havia ressuscitado. A segunda prova é o testemunho ocular. Versos 5 a 8, ele vai dizer que após a ressurreição, muita gente viu o Senhor Jesus. Ele cita Pedro, ele cita os apóstolos, ele cita mais de 500 irmãos, Tiago e ele mesmo, o apóstolo Paulo. Todos tiveram a experiência de ver o Senhor Jesus ressuscitado. Testemunho ocular. E a terceira prova aqui, meu amado irmão, é o testemunho interno. E aí eu quero deixar para você Romanos 8:11, que diz assim: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Meu irmão, olha que maravilha. Paulo está dizendo o quê? Que o Espírito Santo habita em nós. E se esse Espírito que habita em nós foi o mesmo que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, então ele está dizendo que esse Espírito vai vivificar o nosso coração, vai renovando, revigorando a nossa fé na ressurreição do Senhor Jesus. Então, o primeiro aspecto que Paulo defende aqui em relação à ressurreição de Jesus são as provas da ressurreição, por meio de um testemunho escrito, de um testemunho ocular, de um testemunho interno. Segundo lugar, do verso 12 ao 34, não vou ler aqui, mas faço questão que você leia em casa com mais tempo, mas a gente pode pensar do verso 12 ao 34, no segundo aspecto dessa ressurreição, é a prática dela. A prática da ressurreição, meu amado irmão. E aí nesses versos, Paulo ele vai fazer um resumo daquilo que aconteceu com o Senhor Jesus e daquilo que vai acontecer conosco. E aí observe que do verso 12 ao 34 ele vai falar sobre a ressurreição do corpo. Se Jesus ressuscitou, foi um fato real, comprovado, histórico, então a gente também precisa viver essa verdade e crer na ressurreição do corpo, meu amado irmão. E vou dizer para você, este era o grande problema no contexto da igreja de Corinto. Isto é, muitos grupos religiosos ali, eles criam na imortalidade da alma, mas não criam na ressurreição do corpo. Olha a diferença. E a Bíblia diz que nós precisamos crer, sim, nessa imortalidade da alma, mas nós precisamos crer na ressurreição do corpo. Então, se Jesus ressuscitou no seu corpo, Paulo vai dizer que nós também seremos ressuscitados. Aqueles que morreram em Cristo, nós
que morremos, o nosso corpo, mesmo voltando ao pó, um dia ele passará pela ressurreição. E nós, se estivermos vivos na volta de Jesus, nós seremos transformados em nosso corpo para essa vida eterna com Ele. E por que isso é importante, meu amado irmão? Porque a grande controvérsia da ressurreição do corpo aqui leva Paulo e leva a igreja e cada um de nós a pensar em algumas coisas. Por exemplo, e Paulo vai dizer muito claro isso, olha bem, se Jesus não ressuscitou, se não há ressurreição do corpo, então observe algumas colocações que ele faz. Primeiro, então o evangelho é um engano. O evangelho não é uma boa notícia, se não há ressurreição. A pregação, ela não tem sentido, ele vai dizer no verso 14, então nós estamos sendo enganados pela pregação. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e a fé, ela não tem sentido, ela não tem substância. A fé não tem essência, se Cristo não ressuscitou. E ainda mais, Paulo vai dizer no verso 17, se não há ressurreição, o próprio Deus é mentiroso, porque Ele está dizendo que houve ressurreição. Mas se nós descremos que não há, então nós estamos dizendo que Deus é mentiroso. Olha o risco, olha o perigo de não crer na ressurreição. Mas ainda mais, querido, Paulo vai dizer que nós estamos em pecado, quem morreu pereceu, acabou, não há esperança. E aí no verso 19 ele vai dizer que nós somos os mais infelizes de todos os homens. Olha bem, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens, meus amados irmãos. Por isso que ele faz questão de reafirmar a ressurreição de Jesus como a base da nossa fé, a base da nossa esperança. Por isso que no verso 20, ele dá um brado, assim um grito de vitória, quando ele fala, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem, meu amado. Então Paulo, ele dá um brado de vitória, mas Cristo ressuscitou. E esse mas aqui, querido, indica que há uma convicção no coração de Paulo, como há em nosso coração. Há uma vivência dessa verdade, Cristo ressuscitou. E ele diz que Ele é a primícia dos que morreram. Por que isso, meu amado irmão? Porque Jesus foi o primeiro a ressuscitar para não morrer nunca mais. Lázaro foi ressuscitado e morreu novamente. Dorcas foi ressuscitada e morreu de novo. E tantos outros registros da Escritura, pessoas que foram ressuscitadas, mas morreram de novo. Jesus não, querido. Jesus morreu e ressuscitou de uma vez por todas. Por isso que Ele está vivo. Por isso que Ele não tem que morrer ou ressuscitar segunda, terceira ou várias vezes. Jesus, querido, Ele venceu a morte, ressuscitando pela nossa salvação, para nos dar essa esperança. E Paulo diz que, ao completar o processo, no verso 25, que ele vai destruir a própria morte. Verso 25 e 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. E aí Jesus entrega o reino ao seu Pai. E nós reinaremos eternamente com Ele. Então essa é a prática da ressurreição, meu querido. Em terceiro lugar, nos versos 29 até o verso 58, Paulo vai trabalhar aqui os frutos da ressurreição. Então, se há prova, se há prática, também há fruto. E quais são os frutos da ressurreição que Paulo trata do verso 29 ao verso 58, meu amado irmão? E novamente, leia com calma aí na sua casa, nós vamos apenas resumir aquilo que o texto vai nos dizer. Primeiro, observe que havia um problema aqui no verso 29 sobre o batismo.
Então ele está perguntando, de outra maneira, o que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? Isso, meu amado irmão, o que o Paulo quer dizer aqui? Ele está dizendo que o sentido é, se eu fui batizado em Cristo, crendo na ressurreição dos mortos, na ressurreição do corpo, então se eu olhar para essa verdade, mas descrer dela, então meu batismo não tem sentido. E no contexto dele, principalmente em razão do testemunho daqueles que morreram em Cristo. Então, se Estevão morreu apedrejado, se Tiago morreu ao fio da espada, se não há ressurreição, por que então eu passei pelo batismo, eu disse que eu nasci de novo, se não há ressurreição? Então, Paulo vai dizer que o fruto do ressurreição, primeiro é que o meu batismo em Cristo é um batismo feito num Deus que é vivo e também um Deus daqueles que vivem, porque Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos. Um outro fruto, meu amado, da ressurreição aqui, que Paulo percebe, verso 30 e 32, é a força que ele encontra na ressurreição de Cristo para enfrentar as lutas que ele tinha pela frente, meu amado irmão. Olha o que vai dizer aqui no verso 30 e 31. E por que também nós nos expomos a perigos toda hora? Dia após dia morro. Aí ele vai dizer, eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros em Cristo nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Então o que Paulo quer dizer, meu querido, que a fé na ressurreição do Senhor Jesus, a fé na ressurreição do corpo, era algo presente na sua vida e que fortalecia Paulo, meu irmão. Por que Paulo enfrenta lutas aqui, perseguições, prisões e a própria morte? Se não havia ressurreição de mortos, se não havia a certeza de estar com Cristo. Então a ressurreição é algo que nos fortalece. A ressurreição, querido, outro fruto aqui, lógico, é a vitória sobre a morte. Paulo pergunta, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Graças, porém, a Deus, que nos dá a vitória por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo está dizendo que outro fruto da ressurreição, meu amado irmão, é a vitória sobre a morte. A morte já não tem domínio sobre nós. Poderemos até passar por ela, mas ela não é o estado final para aquele que crê. Cremos numa vida eterna com Cristo e somos vitoriosos por causa da ressurreição dele. Graças, porém, a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí Paulo vai dizer, por essa razão, por essa vitória, por essa certeza que nós temos, nós caminhamos, meu amado irmão, firmes, caminhamos inabaláveis e caminhamos sempre abundantes na obra do Senhor. Mas deixa eu dizer para você sobre essas três colocações que Paulo fala. Quando nós caminhamos firmados na ressurreição do Senhor Jesus, sendo fortalecidos por ela, tendo certeza da vitória que nós temos em Cristo por causa da sua ressurreição, então nós caminhamos sempre firmes, meu amado irmão, e sempre firmes significa pessoas estáveis no propósito, pessoas que não vacilam. Então, haja o que houver, nós caminharemos firmes, não iremos vacilar diante daqueles que descreem, daqueles que se opõem à ressurreição de Jesus. Por isso caminhamos firmes. Segundo, ele vai dizer que nós caminhamos de forma inabalável, somos inabaláveis. Isso quer dizer, nada muda a posição que nós temos em nossa fé, nada influencia a verdade que nós já testemunhamos, testificamos e firmamos a nossa vida. Caminhar inabalável é não desistir, meu querido. E por último vai dizer que nós também caminhamos de forma abundante na presença do Senhor, ou seja, abundante é cheio de alegria, cheio de confiança, cheio de coragem. E observe, se a gente caminha firme, inabalável e abundante, ele vai dizer que então o nosso trabalho no Senhor, a nossa vida no Senhor, a nossa comunhão com o Senhor
nada disso será sem sentido, será vazio. Pelo contrário, nós teremos um alvo certo e caminhamos para ele de forma segura. Portanto, meus amados irmãos, a ressurreição de Jesus, aqui em Coríntios 15, ela é reafirmada por Paulo, pela Escritura, e ele vai apresentar então primeiro as provas da ressurreição, segundo, a prática da ressurreição e terceiro, os frutos da ressurreição. E é bom nós lembrarmos, meu amado irmão, concluindo aqui a nossa mensagem, lembrar que ao falarmos da ressurreição de Jesus, a gente tem que lembrar da morte dele. A morte de Jesus, ela foi primeiro representativa em seu favor. Segundo, ela foi substitutiva em seu lugar. E a ressurreição de Jesus confirma a razão da sua morte, a necessidade da sua morte e renova a nossa esperança dia após dia. Portanto, nesse tempo em que nós pensamos e refletimos na ressurreição do Senhor Jesus, tenha a seguinte postura: mantenha firme, principalmente o que está no verso 1, lembrar desse evangelho, dessa boa notícia. Lembre do que você recebeu, lembre dessa verdade e persevere nela. Segundo, não desanime com as lutas, meu querido, principalmente nesses tempos de pandemia. Procure se fortalecer com a sua fé na ressurreição do Senhor Jesus. E lembrando da grande vitória que nós temos, da grande promessa que nós temos lá em Apocalipse 21, 4, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E, por último, seja prudente em conversas enganosas. Paulo diz, lá no verso 33, que as más conversações corrompem os bons costumes, meus amados irmãos. Então, não discuta com aqueles que descreem. Seja prudente com aqueles que tentam enganar você. Trabalhe confiado no verso 58, de que o seu trabalho no Senhor será sempre firme, será sempre inabalável e será sempre abundante. Se alegre por aqueles que já morreram em Cristo, seja da sua família, da igreja, morreram em Cristo. Se alegre porque eles reinam com o Senhor Jesus. Se alegre porque um dia o corpo será ressuscitado. Se alegre porque você tem um lugar junto com o Senhor Jesus. Deus te abençoe, a sua família, e que a ressurreição seja de fato, esse vínculo que nós temos com Cristo e seja também o alicerce da nossa caminhada. Deus te abençoe. Amém e amém. Nós vamos ouvir, e você pode cantar junto aí na sua casa, no seu aconchego. Vamos cantar o cântico Porque Ele Vive. É um cântico lindo que nós sempre pensamos nessa data especial da ressurreição do Senhor Jesus. Porque Ele vive. E porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Posso crer no amanhã.
Jesus que vivo está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Posso crer no amanhã, porque temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Amém. Graças a Deus, irmãos, a nossa vida está nas mãos do nosso Senhor que vivo está. E nós estamos chegando ao final do nosso culto, esse culto muito abençoado pelo Senhor, principalmente por essa fé na ressurreição do Senhor. Estaremos orando e depois impetrando a bênção do Senhor sobre a sua vida. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado porque o Senhor tem sustentado a nossa caminhada, tem nos dado força, tem nos dado graça. Deus, eu te louvo porque Jesus ressuscitou e a ressurreição, ó Pai, ela é o fundamento, ela é o alicerce da nossa caminhada, da nossa esperança. Deus, e que nesses momentos difíceis que enfrentamos, que a ressurreição, ó Deus, seja um marco vitorioso, um marco fortalecedor para cada um de nós, para continuarmos, ó Deus, cheios de esperança, porque Jesus vive, e se Ele vive, eu posso crer no amanhã. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, abençoa, Deus, o nosso país. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. E agora, meus amados irmãos, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus repousem sobre cada um de nós e conosco permaneçam hoje e para todos sempre. Amém.